Bom, irmãos, na semana passada eu dei uma pausinha aqui, estava falando sobre o templo, para falar alguma coisa sobre Gálatas, capítulo 1, versículo 8, onde fala lá sobre quem anunciar outro evangelho que seja anátema. Tem esse vídeo completo, editado as palavras, é claro, no YouTube. Só você entrar lá, tá? Quem pregar outro evangelho, quem anunciar outro evangelho que seja anátema. Esse é o título, tá lá no meu canal. Só você digitar lá Orlando César no YouTube ou Programa Estação Boas Novas, vai cair no meu canal. Você abre o canal, vai ter os vídeos lá, todos os vídeos que nós já postamos até hoje. E você pode estar ali realmente observando tudo isso aí, ok? Inclusive os outros vídeos que eu falo sobre o templo, tá? Templo de Salomão, se Deus algum dia realmente pediu para Salomão construir aquele templo, se era ele o construtor do templo, né? Então tá ali tudo. E inclusive essa passagem que eu vou ler aqui já está lá também. Só que nós vamos dar uma recordada, tá? Para as pessoas realmente observar o que realmente eu tenho falado, né? É claro que tem muitos aí tentando colocar a palavra na minha boca, dizer algo, né? Mas as pessoas estão ouvindo, né? As pessoas não são tão bobas assim, né? Tem muitos que estão cegos na religião, mas as pessoas não são tão bobas assim, né? Para me ouvir outro e observar, né? Observar realmente o que as pessoas têm colocado na minha boca aí, têm falado como se fosse eu falando, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de retornar uma passagem aqui interessante de 2 Samuel 7. Eu já li isso aqui, acho que algumas vezes já, né? Ficando até meio repetitivo, mas é importante que as pessoas possam observar. E depois eu vou falar sobre o livro de Ageu. O livro de Ageu. Teria Deus pedido para reconstruir o templo? Né? Foi esse o pedido de Deus? Nós vamos ver que templo é esse que o Criador pediu para reconstruir. Mas antes vamos para 2 Samuel 7. Sempre eu digo que a confusão toda lá do livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônicas está relacionado com a má interpretação desse texto de 2 Samuel 7. Pelo menos nessa versão que nós temos aqui, João Ferreira de Almeida, dessas mais comuns que nós temos. Nova Linguagem de Hoje. Estou pesquisando aí agora esses textos na Bíblia Judaica, né, adquiri uma Bíblia Judaica, onde os nomes, eles permanecem sem tradução, permanecem ali do hebraico, tá? Moshe, Shaul, né? Matial, é o nome dos discípulos, dos profetas, eles, o nome de todos eles permanecem, tá, em hebraico. Apenas o nome do Criador que ainda não é revelado, né? É uma controvérsia em relação ao nome ainda, porque tem nos mandamentos de Êxodo lá, tem lá Deus dizendo que não era para colocar o nome dele em vão. Então o nome de Deus ficou oculto justamente porque a humanidade costuma colocar muito o nome de Deus em vão realmente, né? Coloca-se o nome de Deus. Então Deus permitiu que o seu nome ficasse oculto desde a tradução da Bíblia hebraica, ou seja, dos manuscritos realmente ali escritos ali por Moisés e outros ali, povo do Criador. Quando houve a tradução ali do hebraico para a Septuaginta, né, que houve aquela tradução, então ali os nomes já começaram a ser traduzidos. E se você observa, irmão, quando você sai de um país para outro, seu nome não é traduzido. Permanece sempre o mesmo, não é verdade? O nome permanece sempre o mesmo, não é traduzido. E nós vimos que os nomes aqui na Escritura foram traduzidos. Nomes de locais. Então, às vezes a tradução do nome, né, pode perder um pouco o sentido que ela revela. Tá? Então nessa Bíblia Judaica traz os nomes. Tá? E eu estou pesquisando esses textos na Bíblia Judaica. Lá na Bíblia Judaica não traz o termo Senhor, traz Adonai, né? Adonai. Mas há uma controvérsia relacionada ao nome. Uns falam que é Yahweh, e Jesus Yahushua, né? Outros Yeshua, e Yeshua Hamashias, né? Então são uma controvérsia relacionada ao nome. Porém, sempre eu digo o seguinte: só nesse nome a salvação. Agora, não está em pronunciar o nome. Não está em pronunciar o nome. Está em viver o que esse nome revelou à humanidade. O que esse nome revelou à humanidade? O amor, né? As coisas realmente que agradam a Deus. E o Salvador, né? O Salvador resumiu essas leis em amar a Deus e amar o próximo. Então o nome do Criador revelou ao mundo o amor, o seu mandamento de amor, de justiça, de não enganar o irmão em negócio, né? De não roubar, de não mentir. Ou seja, leis relacionadas para você viver com o teu próximo, amar o teu próximo, e leis para você amar o teu Criador, né? Não adorando outro Deus e somente a Ele. Ok? Mas é o seguinte, esse texto aqui de 2 Samuel 7, nesta versão que nós temos aqui nas versões brasileiras,
e até que eu pude constatar ainda na Bíblia judaica, tem também a Bíblia de Jerusalém, que eu também adquiri, estou fazendo pesquisa nela também, tá? Nós podemos observar algumas traduções importantes. Porém, hoje eu vou ficar aqui com esta parte, aqui na versão de João Ferreira de Almeida, tá? Porque é a Bíblia mais comum que as pessoas carregam aí debaixo do braço. Tá? Então nós vamos ler aqui nela já, a gente fala de tradução aqui, irmãos, mas nessa tradução já dá para ver as coisas certas e coisas erradas, tá? Não precisa ir muito longe não, a gente vai para constatar o que a gente já está falando, né? Na verdade é isso, para constatar aquilo que a gente está falando e provar para as pessoas o que a gente tem falado. Agora, nessa versão aqui, meus irmãos, não precisava de outra, se as pessoas lessem linearmente, não precisava de outra Bíblia, de outra tradução, ela mesmo, que qualquer tradução já revela a verdade. Qualquer tradução, desde que você vai com sinceridade, pedindo ao Espírito do Pai que te transmita a verdade, nela já dá para você ver muita coisa errada. Só nela, que não precisa ir para outra. Já dá para você ver muita coisa errada. Nós vimos aqui em Nova Olímpia, na semana passada, uma passeata aí, do dia da Bíblia. Né, do dia da Bíblia. E algumas pessoas perguntaram se eu tinha ido nessa passeata, lá, né, que teve aí, do dia da Bíblia. Engraçado que alguns falaram aqui, que é independente de placa. A primeira placa que eu vi quando eu passei, tava lá, igreja tal, né? Independente de placa, mas tava a primeira placa lá, ilustrando, seguindo a carreata, né? É complicado. As pessoas falam aqui, mas realmente fala de que não tem placa, mas cada um defende a sua, não tem jeito, cara. Quando se fala de religião e de placa de igreja, cada um defende a sua. Por isso que nós tentamos não colocar nome de placa, de religião. Apenas nos reunimos. Nós nos reunimos em nome do Salvador para estudar essa palavra, para divulgar essa palavra. Tá? Para que a gente também não faça o mesmo, começa a defender placa, né? Começa a ser exclusivista. Mas não, exclusivo é a Escritura, o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então alguém perguntou se eu teria ido. Eu falei, olha, a Bíblia, que as pessoas tanto idolatram hoje, se eles lessem ela, entendessem ela linearmente, né? Por exemplo, se fosse fazer uma carreata tipo assim, olha, se tirasse dessa Bíblia, para começar, o nome Bíblia, e colocasse Escritura, porque Jesus falou assim, analisa a Escritura. Se as pessoas tirassem dela os números, não estou falando a Escritura, os textos que estão nela, estou falando os números, que dificultam as pessoas a entender o contexto. Se tirasse dela os números de versículos, os números de capítulo, as epígrafes, os comentários de homens, eu ia ser o primeiro. Levantar uma placa bem grande nessa carreata, ó. Viva a Escritura, ela é a palavra de Deus. A Escritura, aquela que os profetas falaram, que os sacerdotes, que os apóstolos, que o Salvador falou. Tá? Eu colocaria uma placa bem grande, seria o primeiro da carreata, da passeata, seria o primeiro. Se tirasse dessa Bíblia o nome, Bíblia, que foi colocado aqui do grego, conjunto de livros, não tem nada contra esse nome, nada a ver. Mas assim, isso mostra que a Bíblia hoje, ela tem divisão. Outra coisa também que tinha que tirar, divisão de Antigo e Novo Testamento, que está errado. Não começa no nascimento, lá em Mateus capítulo 1. O Novo Testamento começa na morte do Salvador. O Salvador veio cumprir a lei e os profetas, ele estava cumprindo, ele nasceu sob a lei. Paulo explica isso aos Gálatas, Paulo explica isso aos Hebreus. Está lá em Hebreus, né? Ele dizendo que o testamento só tem validade depois que o testador morre. Quem é o testador? É o Salvador. Depois que ele morre, que vale o testamento. Então olha só, as pessoas idolatram tanto essa Bíblia aí, não é verdade? E não entendem o que ela diz. Não entende, não consegue entender o contexto dela. O período das sombras, que é a lei, que fala lá em Colossenses 2, 16 a 17, fala lá em Hebreus 10, 1, que fala que toda lei é sombra das coisas futuras, das coisas do Criador, espirituais, tá? E aí não consegue entender o período das sombras e o período da graça, o período da palavra do Salvador, que se confirmou tudo, que se cumpriu tudo, né? E aí não consegue compreender. Então eu seria o primeiro, se tirasse dela esses números de versículo. Mas ficaria difícil de encontrar, justamente para você ler tudo. Ficaria difícil de achar o versículo, mas justamente você pega o livro, vou ter que ler tudo agora, porque eu não sei onde que está. Quando tinha versículo era mais fácil, vou ter que ler tudo. Meu irmão, seria uma bênção. Seria algo fantástico, as pessoas iam ler tudo. Ia entender um texto só, ia falar, é isso aqui que está dizendo, olha o texto todo dizendo. Seria uma bênção se isso acontecesse. Tá? Mas infelizmente não, é versículo aqui, versículo ali, monta uma salada, monta ideologias humanas, doutrinas humanas, tá? Monta aí doutrinas humanas, regras humanas para as pessoas seguirem e esquece das coisas do Criador, do Salvador, esquecem do verdadeiro Evangelho, tá? Por que eu tenho falado muito aqui sobre o templo? Justamente para as pessoas analisar que ela não precisa adorar o templo, não é para adorar o templo, tá? É para adorar o Salvador, não o templo. Tem pessoas que adoram o templo,
Então eu estou mostrando aqui na escritura para quê? Por que você está falando contra o templo? Contra esses templos de alvenaria. Não estou falando contra. Estou falando que você não pode fazer dele casa de Deus. A partir do momento que você faz dele casa de Deus, você está transferindo a verdade. Que casa de Deus, casa do Salvador, é o seu povo, é a sua igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá é a casa. Tá? Lá é a casa do Salvador. Então, para que as pessoas não fiquem idolatrando o templo, assim como os fariseus faziam, idolatravam o templo, e esquecia da justiça. Olha, fariseus, Jesus falou, vocês são um sepulcro caiado. Vocês querem cumprir a regra aí, as leis, mas o principal, a justiça, o amor, a misericórdia, vocês não estão fazendo isso. E é justamente o que acontece hoje. Né? É justamente o que acontece hoje. A verdade eu vou anunciar, meu irmão. Tá? A verdade eu vou anunciar. Eu estou aqui para anunciar a verdade. Se for para mim estar aqui para falar mentira, então eu prefiro parar com isso aqui. Eu estou aqui para anunciar a verdade. Naquele dia o Salvador não vai dizer para mim, olha só, você não anunciou a verdade, você enganou meu povo, você enganou minhas ovelhas. Eu tenho certeza disso, porque o que eu tenho falado aqui, eu tenho pedido para Deus esclarecimento. Ó, Criador, não deixe que eu fale nada que venha a ser para mim, ou que venha a ser contrário ao que o Criador deseja de nós. Ok? Então, nós estamos aqui para anunciar a verdade, o que está na Escritura, e observando as palavras. Quando foi o profeta que falou, quando foi homens que falaram. Não é verdade? A pessoa fala, coloca a Bíblia debaixo do braço, ela santifica, idolatra essa Bíblia. Ah, é? Se é para seguir toda ela, então vamos fazer olho por olho aí, a lei do olho por olho, dente por dente. Matou, tem que ser morto. Esbarrou numa mulher grávida, matou neném, é sua criança, ou você vai ser morto também. E aí? É a Bíblia? Está na Bíblia. Então, por isso que a gente tem que entender todas as suas partes. O que é antigo, o que foi mudado. Porque Jesus não aboliu a lei, houve mudança na lei. Que mudança é essa? Do significado, ou seja, das sombras, para algo espiritual. Tem uma representação espiritual. Tudo é uma sombra. Jerusalém é uma sombra da nova Jerusalém. O céu é a habitação de Deus. Tá? O dízimo, aquele dízimo da antiga aliança, que era para levar o alimento para os levitas. Hoje esse alimento tem que ser levado para o levita, aquele que assumiu o sacerdote levita, que é o Salvador, que está no meu próximo. Por isso ele vai dizer naquele dia, tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber. Então é sombras. Tudo que ocorreu. O tabernáculo, aquele tabernáculo, é sombra do Salvador com a sua igreja, com o seu corpo. O Santíssimo Lugar é o Salvador, onde ficava a arca. Onde ficava a arca da aliança era o Santíssimo Lugar. Ali é a mente do Salvador. E o seu corpo, que é o tabernáculo, é a sua igreja, todos que creem nele, é uma sombra. É uma representação física para entender hoje o espiritual. Entendeu? Para aqueles que têm a mente de Cristo, entender o que é o espiritual. Tá? Por isso que na Arca da Aliança ficavam as tábuas da lei, aquela palavra do Criador, a lei do Criador para o povo de Israel por intermédio de Moisés, né? Na Bíblia judaica traz o nome Moisés. Tá? Então quem é a palavra? O Salvador, o verbo que se fez carne. Então é uma sombra do que iria acontecer futuramente com o Salvador, e é hoje. E é hoje o período da graça. O período que nós temos o livre-arbítrio de escolher ou não viver esse mandamento do Salvador, que está resumido em amar a Deus e amar o próximo. Estão entendendo, irmãos? Tá? Então, são sombras, representações. E veja bem, e esse templo aqui é sombra? Esse templo aqui de Salomão nem sombra é. Isso aqui não era para ter sido construído. Era para continuar sendo a arca, o tabernáculo. O tabernáculo, que era cortinas, era um acampamento, que era móvel, andava de lugar para lugar. Conforme o povo de Israel andava no deserto, conforme eles caminhavam para adquirir a terra prometida, era o tabernáculo que os acompanhava. E era uma sombra de Siló, sombra do Salvador. Que já tem vídeo nosso aí na internet sobre isso, só você procurar. Lá, ó, Siló, sombra do Salvador, eu falo sobre isso. Tá? Então veja bem, eu vou voltar aqui em 2 Samuel 7, porque aquelas passagens tem em 1 Crônica, lá em 1 Crônicas 17, narra corretamente o que está aqui. Em 1 Crônica 17. Em 1 Crônicas 22, 1 Crônicas 28, já é palavras, todas elas é palavras de Salomão e Davi. Porém, em 1 Crônicas 17, nós vamos ver que eles falaram justamente como está em 2 Samuel 7. Que aqui vai ser o Criador falando por meio do profeta Natã para Davi. Vamos ler e tentar entender isso aqui. Tá? Já tenho falado muito sobre isso aqui. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei... Davi, né? O rei era Davi. O rei é o profeta Natã. Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Era o tabernáculo. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Né? Natã disse: vai e faz então, Davi, o Senhor é contigo, o Criador é contigo, faz. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Criador veio a Natã dizendo, olha só, Natã falou: pode fazer então, o Criador é contigo. Mas daí, porém, veio naquela mesma noite a palavra Natã, dizendo: olha, não está tudo bem não.
Tipo assim, não tá tudo bem não, vamos continuar. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Criador, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? É uma pergunta. Você está querendo edificar uma casa para minha habitação, Davi? É isso que você está dizendo aí? Você está querendo construir uma casa para minha habitação? Vamos ver o que o Salvador fala. Porque em casa nenhuma habitei, Davi, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, que eles saíram da escravidão dos egípcios e vieram no deserto, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, veja, em tabernáculo, entre cortinas, como o Davi mesmo falou. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra. Eu falei alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? Eu falei para alguém me edificar alguma casa de cedros? Eu falei isso para alguma das tribos, sequer alguma dessas tribos, eu falei isso? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, detrás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que fostes, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Aqui alguns ateus, eles contestam, Deus está falando para não matar, mas aqui mandou matar, mas na verdade é o seguinte, não era para matar, essa lei era para Israel. Essa lei é para entre Israel. Porque muita coisa foi permitida para que se chegasse a graça. Tá? Porque se não fosse permitido isso aqui, o povo não conquistaria a terra, Israel não seria estabelecido ali naquele momento para ser uma sombra. Israel é uma sombra também, viu? Uma representação do povo que querendo Salvador hoje, que é o Israel espiritual, é uma sombra também, tá? Então, tudo isso foi preciso, mas destruíam outros povos. Quando eles se matavam entre eles, o Criador punia. Ele falava, se matou, vai ter que morrer também. Não podia matar. Era um mandamento. E esse mandamento é uma sombra de hoje. Por isso que hoje, com o Salvador no coração, você não mata, não tem desejo de matar ninguém. Porque você tem o Salvador, é uma lei que se cumpriu com o Salvador, hoje espiritualmente, hoje com desejo no coração, e não apenas uma lei aparente que você cumpre para dizer que está cumprindo a lei de Deus. Como muitas regras hoje de igreja, né? Coloca lá as regras, as pessoas pensam que está seguindo a Deus, está seguindo regras de igreja. Mas você está tendo misericórdia, amor, está ajudando teu irmão que está passando por necessidade, não está enganando as ovelhas, não está enganando teu irmão em negócio, então toma cuidado, meu irmão, que esse é o mais importante. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes, ou dantes, como está nessa tradução. Veja que na própria versão de Almeida, já nos esclarece tudo isso. Não precisa ir para outra, mas a gente vai para provar. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Criador te faz saber que o Criador te fará casa. Quem que vai fazer casa? Salomão? Está falando esse texto? O Criador, o Senhor. Deus, Senhor, como as pessoas dizem. É Ele que vai construir casa. Também, eu vou ler do jeito que está aqui, ó. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. É Salomão que vai fazer casa? É o Senhor, é o Criador que vai fazer casa. Mas peraí, o Criador vai fazer casa? O Criador vai fazer casa? É isso que ele está dizendo aqui? Sim. É só você ir lá em João capítulo 2. O Salvador anuncia sobre Jesus, o Yahushua, o Yeshua, fala sobre isso. Ele fala, olha, quando ele falou para destruir aquele templo, ele está falando do corpo dele. Em 3 dias reconstruirei, ou seja, ele falava da ressurreição dele em 3 dias. E aí os fariseus que idolatravam o templo, como tem muitos hoje idolatrando o templo, para eles foi um tapa na cara. Esse cara está dizendo que vai destruir nosso templo aqui, faz em 3 dias. Desejaram ainda mais matar o Salvador. Mas ali em João 2, 21, mais ou menos já diz, olha, mas ele falava do templo do seu corpo. Então o Salvador, o Criador fez casa. Quem? O Salvador que ele enviou. Ele é a casa, ele é o tabernáculo. Tá entendendo? Ele é o tabernáculo. Então está dizendo aqui para Davi, o Senhor te fará casa. Quando os teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, vier a morrer, né? Então farei levantar depois de ti a tua semente. Olha o que o Criador está dizendo, que vai fazer levantar sobre ele o que? A tua semente. Está falando que vai levantar Salomão? Não, a semente dele. Quem é a semente de Davi? Vamos ver quem é a semente, porque aqui a própria Escritura dá a característica dessa semente. Que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Vou estabelecer o seu reino desta semente. Então vamos ver quem é essa semente. Ou seja, esta semente, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Se fosse Salomão, o reino dele foi para sempre? Não, Salomão errou. Por isso que eu falo aqui, não estou acusando, mas estou dizendo, Salomão, ele regrediu o reino dele, porque ele errou, ele começou a adorar os ídolos lá do povo do Egito, das concubinas dele.
das filhas de Faraó. E ele começou a idolatrar outros deuses. Tá? Então, por causa disso, né, o reino dele caiu. Tá? O reino dele caiu. Ele não foi um rei como foi o rei Davi. Para começar. Né? Então, por que Davi não construiu então o templo? Sendo que Davi ainda, por mais que todos eles que teve, ainda não, pelo menos, não idolatrou outros deuses. Foi um homem de misericórdia. Por que não foi ele construir e Deus permitiria a Salomão, que foi um homem idólatra, construir um templo? Então você já vê que tem alguma coisa errada. E aqui define isso. Este edificará esta semente. Não é Salomão que está dizendo em 2 Samuel 7. Lá em 1 Crônicas 22, 28, fala que é Salomão. Mas é Davi falando, é Salomão falando. Não é o Criador falando por meio do profeta. É isso que as pessoas têm que entender. E o seu reino, e confirmarei o trono do teu reino para sempre. Peraí, Salomão não teve reino para sempre? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Olha, Deus, o Criador, foi pai de Salomão e Salomão filho. Que eu vejo no Evangelho é o Salvador dizendo, eu sou o filho e ele é o pai, eu sou o caminho. E as pessoas conhecem o pai por causa de mim, eu testifico do pai. Você está entendendo? Então essa semente é o Salvador, nós vamos continuar aqui. Ó. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Se vier a transgredir, vai ser açoitado por homens. Aí vocês perguntam, mas o Salvador transgrediu? Não, ele não transgrediu. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele se fez transgressor por nós, por chamar para ele todo o pecado da humanidade, morrer por nós, para que hoje nós fôssemos justificados. O que é ser justificado? Alguém nos justificou, alguém cumpriu a justiça por nós. É o Salvador, ele cumpriu por nós, ele nos justificou. Não, eu sou sem pecado, não tenho pecado, eu vou para o céu. Isso é hipocrisia. Hipocrisia foi o que o Salvador mais questionou. Nós estamos falando aqui para as pessoas pecar? De jeito nenhum. A lei é maravilhosa. Não mata, não roube, não engana teu irmão em negócio. Não cobiça a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Não adultere. Não estão dizendo para ninguém fazer coisas erradas. Né? É o seguinte, não consegue argumentar na palavra e começa a colocar esse tipo de coisa. Na verdade, ele está colocando algo que é maior que isso. Algo que é maior que isso. Para o Criador é maior que essas coisas. É justamente a justiça, a misericórdia, a fé. Essas coisas são maiores. Não foi o que o Salvador disse para os fariseus? Vocês estão aí cumprindo a lei, mas vocês estão deixando de fora o mais importante da lei, o amor, o juízo e a misericórdia. Vocês estão aí apedrejando as adúlteras, dizendo que não pode adulterar, mas vocês em pensamento adulteram. Vocês estão abusando das viúvas. E aí, lá eles eram os santos para as pessoas. Não é a mesma coisa de hoje? Condena as pessoas demais e ninguém sabe o que faz por detrás das cortinas, meu irmão. No oculto. Ninguém sabe o que faz. Mas está vindo em oculto tudo de errado. É isso que está acontecendo. Então veja bem, o Salvador transgrediu porque tomou sobre si nossas transgressões. E por causa disso foi açoitado por mãos de homens e foi até ser morto. A história que nós conhecemos bem. Mas minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, também chamado Shaul, a quem tirei de diante de ti. Tirei de diante de ti. Ou seja, assim como eu me apartei de Saul, eu não vou me apartar da semente. Mas peraí, o Criador se apartou de Salomão porque ele se tornou idólatra. Ele se apartou dele. Ele se abandonou, ele abandonou Salomão. Se você ler lá em 1 Reis, 2 Reis, se você ler todo o livro, você vai perceber isso. E ele está dizendo aqui que não vai se apartar dele. É de quem? Do Salvador. Porque os dois são um. Porém, olha só, porém, a tua casa e o teu reino, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Quem é que tem um reino firme para sempre? O rei, o Salvador. O rei Yahushua, Yeshua, Jesus. Há controvérsia nesses nomes, mas o importante é você entender que o nome dele é amor. O nome dele, se você está pronunciando e não está vivendo o amor, o mandamento, também não vai adiantar nada. Vou pronunciar o nome certo, correto. Se você não viver o que esse nome representa, que é amor, justiça, misericórdia, não vai adiantar nada. Inclusive até constatação aí, contestação ao nome misericórdia também. Né? Misericórdia aí, uns contestam. Mas na verdade é as palavras que nós conhecemos na nossa tradução. E que nós temos um significado dela que realmente se aproxima do amor do Pai. Tá? Será afirmado para sempre. Isso é 2 Samuel 7. Veja que 1 Crônicas, mesmo sendo palavra de Davi e Salomão, vai realmente falar do jeito que está aqui. Vai falar que é a semente. Não vai falar de Salomão aqui em 1 Crônica 17. 1 Crônica 17 está dizendo certinho como está em 2 Samuel 7. Está certinho, nós vamos ler aqui. Ó. Veja bem, sucedeu pois que morando Davi já em sua casa, olha só, aqui já é 1 Crônicas 17. Está narrando exatamente como está em 2 Samuel 7.
Ó, sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que mora em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Olha, muito parecido com essa que nós acabamos de ler agora de 2 Samuel 7. É só você analisar, meu irmão. Pega lá 1 Crônicas 17, 2 Samuel 7. Tá certinho. Por que lá em 1 Crônicas 22 e 28 não permaneceu dizendo certo? Porque é a palavra de Salomão e de Davi. Aqui também é, mas aqui eles falaram correto, conforme está em 2 Samuel. Aqui eles deram a mensagem do jeito que ouviram lá em 2 Samuel, que Davi ouviu. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Olha, lembra que nós acabamos de ler? Pode fazer, Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Criador, do Senhor, veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi, a meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Tu não vai me edificar uma casa para morar. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes, por onde andei, com todo Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que me não edificas uma casa de cedros? Exatamente como está lá em 2 Samuel, minha gente, olha só. Agora, pois, aqui tudo é palavra de Davi e Salomão, viu, irmãos? Essas 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis. Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi. Assim diz o Senhor. Aqui ele está dizendo exatamente como foi a conversa lá em 2 Samuel. Eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste. E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel. E eu plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Criador edificaria uma casa, que o Senhor te edificaria uma casa. É Salomão, está dizendo aqui? É o Criador que vai edificar uma casa. O Senhor vai edificar uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti. Suscitarei Salomão depois de ti? Não, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Eu vou confirmar o reino da sua semente. Quem é a semente? O Salvador. Ele veio da raiz de Davi. Se você pegar na genealogia, lá em Mateus capítulo 1, você já vai observar isso. Dizendo de Abraão até Davi, de Davi até o Salvador. A genealogia, você vai ver que o Salvador veio da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. Ele é aquela profecia que está lá em Gênesis 49. Até que venha Siló, é o Salvador. Tá? Então, olha só. Suscitarei a tua semente, não fala que Salomão, depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Por que filhos? Porque veio da descendência de Davi, o Salvador. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Quem é que tem um trono firmado para sempre, gente? É Salomão? Então por que não entende isso aqui? Não é Salomão que tem o reino firmado para sempre, é o Salvador que tem o reino firmado para sempre. Eu lhe serei por pai. Ah, o Criador foi pai de Salomão? O pai de Salomão foi o Deus das trevas, que eu já li aqui, está lá em 1 Reis capítulo 8, para que ele oferece aquele templo ao Deus das trevas. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de mim. Mas o confirmarei na minha casa, e no meu reino para sempre, e o seu trono será firmado para sempre. Seu trono será firmado para sempre. Faltou falar aqui só daquela característica da semente. Já está falando aqui que vai ter o reino firmado para sempre. E que ele, se viesse a transgredir, seria açoitado por mãos de homens. Veja que aqui não é falado. Por que Salomão não falou isso? Eu vou falar aqui para o povo me açoitar se eu errar? Tá? Porque aqui ele já está querendo puxar sardinha para ele. Querendo puxar semente para ele. Ele nunca foi a semente que o Criador disse. Nunca foi. Ele foi um idólatra. Casou com 700 mulheres e 300 concubinas, das quais, dessas 300, passou a adorar os ídolos delas. Das filhas de Faraó. Agora veja bem, 1 Crônicas 17 isso. Ele narra mais ou menos parecido com o que está lá em 2 Samuel 7, que foi realmente a conversa. Agora aqui, 1 Crônicas 22. Veja aqui, 1 Crônicas 22 vai falar da preparação para o templo. Né, conforme está nessa epígrafe, eu não gosto nem de ler essa epígrafe, que é do homem. E disse Davi, esta será a casa do Senhor. Disse quem?
Davi está dizendo. É o profeta que está falando por meio do... É o Criador falando por meio do profeta? É Davi dizendo, conforme ele ouviu lá em 2 Samuel 7, que nós acabamos de ler aqui. Ele vai dizer agora. Ele vai entender do jeito dele aqui agora. Não sei se foi propositalmente ou se ele entendeu assim. Isso aí não dá para saber. Se ele entendeu que era Salomão ou sabia e mesmo assim puxou a sardinha para Salomão. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e esse será o altar do holocausto para Israel. Veja que Davi está apontando o local que seria. É Davi, você não vê o Criador apontando. É Davi falando onde seria o local que iria construir o templo. E deu ordem Davi que se ajuntasse os estranhos que estavam na terra de Israel. Só que aqui nós vamos ver lá embaixo que é Davi falando, mas Salomão falando o que Davi falou. Olha só que telefone sem fio. É Salomão dizendo o que Davi falou, do que ele entendeu daquela passagem de 2 Samuel 7. Ajuntassem estranhos que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Aqui é Salomão falando o que Davi falou. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas. Veja que o Criador falou que não era ele que ia construir, mas mesmo assim ele prepara as coisas para construir o templo. Tá? Se não era ele preparou, então como se tivesse participado. Coisa estranha, né? Para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. E madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho, olha só, Davi chamou. Ele ordenou que edificasse uma casa ao Senhor de Israel. Mas peraí, não era a semente que era para construir? Não é o Criador que ia edificar a casa? Por que agora Davi está falando que é Salomão? Não era a semente que terá o reino firmado para sempre? Que com a transgressão seria açoitado por mãos de homens? Não era esse que ia edificar o templo? E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue, até que está certo, em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso. Olha só, ele já começou a mudar aqui. Porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Salomão será o seu nome? Foi isso que nós lemos lá em 2 Samuel? É a semente, não é Salomão que está dizendo lá. Em 1 Crônicas 17, eles falaram correto conforme estava lá, é a semente. Aqui em 1 Crônicas 22 já começou a falar que é Salomão a semente. Mas peraí, aquela semente lá não é característica de Salomão? Salomão teve o reino firmado para sempre? Salomão transgrediu, mas foi açoitado por mãos de homens? Não. Então aquela semente não é Salomão, é o Salvador, o Criador que fez essa casa, é o Salvador que ele enviou para morrer por nossos pecados. E ele diz: olha, destrua esse templo e vou reconstruir em 3 dias. Está falando do corpo dele, da igreja dele, o corpo dele. Salomão será o seu nome, paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará, olha, aqui Davi falando que este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu a ele por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Mas peraí, o reinado de Salomão não foi firmado para sempre? Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Tá? Beleza. Aí vai continuar o texto, pode continuar em casa, as pessoas têm que ler mesmo, tá? Não fica só no que eu leio, aqui é só para te acompanhar, para você perceber isso na sua leitura. E 1 Crônicas 28, nós vamos observar isso também, olha só. Então Davi convocou, quem convocou? Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: quem está dizendo? Davi está dizendo, não é o profeta, não é o Criador por meio do profeta, como aconteceu lá em 2 Samuel 7, que lá está a conversa exatamente como o Criador falou. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus.
E eu tinha feito preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homens de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Eternamente fosse rei sobre Israel? Aqui vejo que já Salomão falando que Davi teria falado. Não é ele, é a semente, é o Salvador. Não é ele que teria o reino firmado para sempre. Ó, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe. E a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Olha só, muitos filhos deu o Criador para Davi. Por que foi Salomão? Onde tem o Criador falando que seria Salomão? Por que não foi o filho mais velho de Davi? E escolheu ele, o meu filho Salomão. Aqui, ó. Veja que é Salomão falando o que Davi falou. Escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Onde está o Criador falando isso? A não ser Salomão falando. Onde tem o Criador falando por meio do profeta, dizendo: olha, é Salomão escolhido, é Salomão a semente. Em que parte da Escritura tem isso? O Criador falando por meio do profeta. É o Salomão essa semente? Pelo contrário, não vejo. Eu vejo que aquela característica da semente não é Salomão. E me disse: teu filho Salomão. Onde está escrito isso? E me disse: teu filho Salomão, ele edificará minha casa. Lá está dizendo que o Criador vai construir casa. E essa casa terá o reino firmado para sempre. E se vier a transgredir, será açoitado por mãos de homens. Foi o que aconteceu com o Salvador. E seu trono será afirmado para sempre. Salomão, ele edificará minha casa e os meus atos, porque o escolhi para filho e meu e eu lhe serei por pai. Peraí, o Criador foi pai de Salomão e Salomão filho? Aqui eles tiram realmente de quem é direito de ser filho. É o Salvador que é o filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele testificou do pai. É o Salvador que é a semente, é ele que é o filho. O Criador é pai e ele é filho. É o Salvador a semente, não é Salomão. É só na cabeça desse povo doido para falar que Salomão é filho. Que esse templo aqui é Salomão que deveria realmente construir. Esse povo não lê a Escritura, não lê o contexto da Escritura. E aí a gente fala um negócio desse e ainda acha absurdo ainda. Porque não lê. Porque se lesse, entendesse isso aqui, ia ver que não tem condições de Salomão ser filho de Deus. Não tem isso. Não tem isso na Escritura, dizendo que Salomão, o Criador teve Salomão por filho. E o Criador é pai de Salomão. Onde está isso? Na Escritura eu vejo o Salvador sendo filho, e o Criador o pai. E o reino firmado para sempre. E foi açoitado por mãos de homens, porque tomou sobre si nossas transgressões, se fez transgressor da lei. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuai esta boa terra e façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. Aqui, meu irmão, é palavra de... Se você pegar lá, vai vindo lendo Crônica, vem lendo tudo aqui, volta no versículo 27, você vai ver que é palavra de Salomão falando. Davi morre e ele começa a falar. Primeiro ele começa a falar o que o Davi falou. Depois ele falou, é Salomão falando. Ah, não tem crédito Salomão falando? Teria se tivesse em conformidade com os profetas. O profeta Natan disse, olha, Natan, o Criador está dizendo aqui, que casa está querendo construir, que casa nenhuma ele habitou. Está em consonância com o profeta Isaías 66:1. Que casa está querendo me construir? O céu é a minha habitação, a terra é o cabelo de meus pés, é descanso para os meus pés. Que casa estão querendo me construir? Teria que estar em consonância com os profetas, com toda a lei dada pelo Criador, que é a sombra das coisas futuras, é uma representação física das coisas espirituais que aconteceriam com o Salvador e agora nesse período da graça, após sua morte. É cumprimento. Tá entendendo? Então, minha gente, eu acho que eu encerro por aqui, eu não posso ir mais além, e eu não vou mais falar sobre isso aqui. Tem vídeo meu na internet, já falei um monte disso aqui, já tem um monte de vídeo falando sobre isso aqui, já tá ficando repetitivo. Quem quiser ouvir, vai ler lá e vai ouvir. Quem não quer ouvir, não vai adiantar ficar falando aqui. Não é verdade? Quem não quer ouvir, não vai adiantar ficar falando isso aqui. Se você quer ouvir, meu irmão, tá? Pega a Escritura e leia. Veja se essa semente é o Salvador, veja se encaixa aquela característica. Lê lá 2 Samuel 7. Vou dar aqui os versículos para você, anota aí. 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17, 1 Crônicas 22, 1 Crônicas 28, 1 Reis 5. São várias aí, mas veja que 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Crônicas, 2 Reis, são palavras de Salomão,
valeria se estivesse em conformidade com o que os profetas falaram, aí valeria. Senão não vale. Tá ok? Eles adoravam aquele templo. O Salvador não pediu para adorar templo nenhum. Ele pediu para viver o evangelho dele, para as pessoas não adorarem templo. As pessoas ficam conversinha aqui, mansa, né? Ah, sua família, não sei o que, conversinha mansa, tá? Mas sempre o que eles realmente querem é encher os templos, é construir impérios. É isso que todos buscam. Não estão igual nós aqui, não estão defendendo placa nenhuma. Nós estamos aqui mostrando a verdade para as pessoas, aqueles que quiserem ouvir. E as ovelhas ouvirão a minha voz, o Salvador diz lá em João 10. Os que não são ovelhas não vão ouvir. Esse não adianta ficar falando aqui todo o programa a mesma coisa. Não adianta ficar falando isso aqui a mesma coisa. Não vai ouvir. Os que não querem. Os que querem ouvir, vão ouvir. Quem quiser ouvir sobre isso aqui, tem um monte de meu vídeo na internet falando sobre isso aqui. Já está ficando cansativo isso aqui. Tá? Eu não vou falar mais sobre isso aqui. Eu posso comentar a respeito, mas ler esses textos novamente, tudo aqui, eu não vou fazer mais isso. Tá? A não ser que a pessoa possa me procurar pessoalmente, mas aqui na rádio, aí começa a ficar enjoativo o programa. Tá? Eu estou falando isso aqui para as pessoas perceberem pela última vez aqui no programa. Eu posso comentar, dizendo, né? Comentando sempre sobre isso. Deus nunca pediu para Salomão construir o templo. Veja que é a palavra de Salomão. Veja que Samuel é a palavra do Criador por meio do profeta. Posso falar isso aqui agora, ler esses textos todos novamente. As pessoas também têm que pegar a escritura e ler, para ver se é realmente isso ou não é. Ah, não, acho que não é. Não, vai na escritura, meu irmão. Estou pedindo para você confiar em mim. Não confie em mim. Vai para a escritura e analisa o que está na escritura. É lá que eu estou pedindo para você. Se você leu lá e falar, não, você está errado, aí é problema seu. Você tem todo direito, livre-arbítrio para isso. Tá? Não estou pedindo para ninguém acreditar no que eu estou falando. Estou pedindo para ir lá na escritura. Se você tiver o Espírito do Pai, se você for ovelha, você vai ouvir a voz. Se você não for, não vai ouvir. Então não sou eu que vou fazer você ouvir. Não é verdade? Não sou eu que vou fazer você ouvir. Ok? Tem lá vídeos meus na internet. O Criador pediu para Salomão construir o templo. Eu leio isso aqui, explico isso aqui. Salomão oferece aquele templo ao Deus das Trevas. Está lá, 1 Reis capítulo 8. Ninguém lê isso aqui. Eu já pedi para ler aqui, ninguém lê. Tá? Siló, sombra do Salvador. Eu falei lá sobre casa de oração e casa de comércio. Eu explico sobre isso aí na escritura. Tem lá vídeos meus na internet. Só você acessar lá e ouvir. Você que não tem acesso à internet, eu falei, se quiser me procurar, traga o DVD, eu vou gravar os vídeos num DVD, você vai poder ouvir em casa, no aparelho DVD. Dá pra fazer isso também, tá? Ou se quiser me procurar pessoalmente para fazer um estudo aperfeiçoado sobre isso, pode também. Agora eu tô falando que eu não vou ficar falando aqui no rádio sempre a mesma coisa, né? Ah, explica de novo, eu não vou falar sempre a mesma coisa. Você tem que pegar, meu amado, ir lá na escritura e confirmar isso. Você vai lá, leia, confirma isso. Veja quando é palavra de Salomão, quando é palavra de Davi, quando é palavra do Criador, por meio dos profetas. É isso que nós temos que fazer. Ok? Qualquer dúvida pode nos procurar para perguntar. Eu estudo particular, eu posso fazer, eu falo tanto que for preciso, isso eu não vou me cansar. Eu só estou dizendo que aqui no programa não tem como eu falar mais, porque fica enjoativo, sempre a mesma coisa. Eu já tenho um bocado de programa aí que eu tenho falado sobre isso. Tá? Qual o objetivo de tudo isso aqui que eu estou lendo? O objetivo de tudo isso aqui, meu irmão, é para você não adorar templo. É para você adorar o Salvador e viver um andamento de amor dele, de justiça, de amor, de misericórdia. Não enganar teu irmão em negócio, tem duas túnicas, dê uma. Não faça ninguém que você não deseja que seja feito a você. É para isso, esse é o objetivo de tudo isso que eu tenho falado aqui. É para as pessoas se desprender dessa adoração a templo, feito por mãos humanas. Tem muitos aí adorando templo, mas o Salvador não querem seguir. A mensagem do reino não querem seguir. Não querem saber de justiça, de misericórdia, de não enganar o irmão em negócio. Não querem saber disso. Então a minha palavra aqui é para isso. E aí no próximo programa eu vou falar sobre o livro de Ageu, tá? O livro de Ageu, que esse aqui é o templo de Salomão, ficou para trás. Já falei que eu tinha que falar desse tema. Agora é Ageu, que seria uma reconstrução do templo em Israel, que já é bem depois disso aqui do templo de Salomão. Não é mais templo de Salomão. Aí as pessoas leem lá em Ageu aqui, ó, Deus pediu para Salomão reconstruir. Rapaz, o templo de Salomão já ficou para trás há muito tempo. Não existe mais. Deus não pediu aquilo lá não foi pedido a Salomão. Foi pedido ao povo de Israel. Ali, já depois que estavam cativos na Babilônia, depois de ser destruído esse templo aqui, que a cidade é devastada, eles vão para a Babilônia e ficam lá cativos. Aí eles voltam e tem que reconstruir a cidade. E o tabernáculo, não é o templo, não é esse templo aí não, que Herodes construiu. Outra coisa, Salomão construiu o templo e colocou o tabernáculo dentro do templo. O tabernáculo é a sombra do Salvador, lá é o templo. Quando fala templo, é o tabernáculo, o santíssimo lugar. Tá? E aqui em Ageu, o Criador pede de novo para construir. Mas daí Herodes vai lá e constrói um mega templo em cima do tabernáculo novamente. Sempre o tabernáculo, que representa o Salvador, foi realmente ocultado pelos templos magníficos e pelos impérios humanos. Ok? Então, amado, que você possa ler a Escritura e observar realmente o que nós queremos informar, e que você possa pedir ao Pai, peça a Ele.
Se você quer entender a verdade, tô com dúvida, peça ao Pai, Ele não vai deixar ninguém sem resposta. Se você pedir, olha, eu quero a verdade, Pai do céu, eu vou ler a Escritura, eu quero entender a verdade, faça isso, e o Pai vai te dar a verdade. Ele vai te mostrar a verdade, ok?